Salve, nação corintiana, aqui é o Corinthians, informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos ver o que a mídia diz aí de Corinthians e Santos, a situação real dos dois clubes. E porque também no fim de semana será Corinthians e Santos lá na Arena. Amanhã o Corinthians joga contra o Cuiabá, esperamos que traga pontos de lá também. Bom, vamos ver o que a mídia diz aí dos dois times. Sai daqui, é simpático, legal, mas é melhor Ele tá manter bem no distância, meio né? ali, mas eu acho que ele tá muito mais pro dos lados, viu? É? E qual dos lados você acha que ele tá Todo mais? mundo sabe, não preciso nem responder. Pro Santos? Se você olhar o futebol das equipes, Nada você demais. vai falar, não, ele tá ali no meio e tal. Corinthians não tá Mas nada é- demais. mas O é- problema é que tem um impacto emocional aí de um 7-1. Mas aí você vê a parte emocional, que é essencial. Eu falei isso ontem, eu vou falar, tem dos 6 times que disputam Duas vagas. para ficar fora de A duas briga vagas contra o contra o rebaixamento, porque eu acho que todo mundo acha que América e Curitiba vão cair. Né? Vai ser uma surpresa se nenhum deles for rebaixado. Tem Goiás, Cruzeiro, Santos e Corinthians. Mas Bahia e Vasco. O Vasco joga o melhor futebol, mesmo estando na zona do rebaixamento, tá num momento emocional muito bom, só tá bom. Nem parece que tá na zona do rebaixamento. É muito improvável que caia, a não ser que não fique algumas rodadas ainda ali e bata o nervosismo. Eu também não acredito. O Bahia está no momento de recuperação. Tendência também é não cair. Então, esses dois são os que têm menos chance desses. O Corinthians, e aí tem uma coisa que você olha o futebol do Corinthians e fala, tá complicado. Por outro lado, o Corinthians tem um bom técnico. E tem uma coisa que é um pouco corintiana. Eu estava vendo o jogo, por exemplo, de domingo, ao lado de Ubiratã Leal, que é um dos melhores caras que tem para falar sobre futebol. E o Bira fala assim, tá na cara que no final do jogo ali, tinha uns 30 Ele e falou poucos aqui. minutos. Ele falou. Tá na cara que vai levantar uma bola, vai acontecer alguma coisa, até alguém vai empatar Um o gol jogo. chorado. E se fizer o gol até os 40, vira É isso. contra o América. Eu falei, é óbvio. Então, eu vejo o Corinthians, que tem jogadores melhores que os do Santos, Sim. melhores que os do Goiás, melhores que os do Cruzeiro, Sim. com chances muito pequenas de rebaixamento. Não, a minha aposta não é o Corinthians cair. Eu acho que dos 3 times, acho que das 2 vagas, elas vão ficar. Goiás, Cruzeiro e Santos? É isso. É isso. O Goiás, que tem uma das piores campanhas do retorno, o Cruzeiro, que tem um peso enorme, por causa do peso da camisa, e porque tem um time. Não é ruim, mas para a primeira divisão é um time com bastante dificuldade. E dá para entender os limites do time, time que não faz gols. Tem 6 gols em casa, até agora, em 14 rodadas. 6 gols em casa. É muito pouco, né? Então, eu vejo o Cruzeiro com chances consideráveis de ser rebaixado, o Goiás também. E o Santos, que não tem um time, que não contratou um grande técnico, colocou um técnico ali para ver se resolve as coisas. Sim. E com um momento emocional, o mais dramático entre todos esses times. O curioso é nunca que foi rebaixado lá. Então, eu acho que desses 3, 2 vão. Posso estar errado, mas o meu palpite é esse. Se, no jogo contra o Internacional, o treinador do Santos, na hora que tomou o segundo ali, o terceiro, falasse, bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu fechar a casinha aqui para não tomar 5, 6, 2 a 0. Acho que o tiroteio foi grande, ele nem respirou. Fechasse ali um 2-0, Porque 3-0. 4 em 35 Implodiu. minutos. Então, se Foi tiver- 4 em 35 Depois do minutos. segundo gol, o time implodiu. Então, se ele segura a onda ali e o time sai do Beira-Rio com um 3-0, o discurso não era esse, né? Não era. Mas o futebol é isso. Pô, tem o jogo, tem o jogo amanhã contra o Curitiba. Não, quarta. É quinta, perdão. Quinta-feira contra o Curitiba, desculpe. Numa outra condição, o Santos tem boa chance de ganhar. Agora, Volta. depende do que vai acontecer Não, e durante se o jogo. perder, Não, se perder, você perguntou pra mim. você toma aquela lambida ali. Se perder, já era. Você toma a lambida ali. Toma aquela lambida. A Série A, eu não sei se indo pra Série B, se os jogadores que estão aí vão ficar ou não. E tem mais É que um o Bobo detalhe. falava, e do tem- rebaixamento do impacto E financeiro. tem mais um detalhe, hein? E tem mais É um dramático. detalhe. Se for Série B, é um corte absurdo de dinheiro. E mais um detalhe. Não tem Copa do Brasil. Bem lembrado. Não tem Copa do Brasil para entrar mais um pichulezinho lá não, viu? Vai avançando de fase, ganhando. Aí O Corinthians vai para a Copa do Brasil pela campanha do Bragantino. É isso aí. É isso aí. Para o Santos não tem. E por outro lado, senhor Pedro Ivo, o Corinthians, a gente viu há 8, 9 dias o nível dos candidatos que vão, né? Um dos dois aí vai tocar o timão aí. No próximo triênio, né? O Corinthians há 3 anos também? 3 anos ou 2? 3. 3, né? 3 anos também. 3 anos. O nível dos candidatos. Então, eu te pergunto. E aí, com uma reformulação de elenco necessária, mas também não tem dinheiro. Quem tem um futuro mais tenebroso, hein? Santos. O Santos.
Capacidade de arrecadação, ele. Tá. O Corinthians, ele, com todo o esforço que é feito nos últimos anos para não fazer futebol, que a gente no futebol, o ano do Duílio, né, que ele vai terminar, o presidente, que não já dito, ele não é algo fora da curva, é falta de gestão, de planejamento, de não topar o que tem que ser feito, de trocar técnico, de falar que vai bancar alguém em 3 jogos e depois no início do ano troca. Aí a pressão daqui, aí se reunião organizada entra para... Lembra lá no início do ano quando a gente falava, Zé? Planejamento. Não, a organizada entrou para fiscalizar como é que estava o planejamento do Lázaro. Aí não dá para chegar no final do ano e falar, poxa, mas por que não ganhou nada? Você começa o ano assim, amigo, com a organizada fiscalizando o planejamento do Lázaro. O que você pensa para futebol esse ano? Tá tudo errado. Só que, ainda assim, o Corinthians carrega uma capacidade de arrecadação que o Santos não carrega. O Birne citou o Bueno da questão da grana. O problema não é só... A gente estava conversando isso ontem. Que o São Paulo e o Palmeiras não têm. No nosso capacidade papo. só o Flamengo tem. O que o Corinthians faz de dinheiro, em qualquer esfera, seja venda de camisa, seja bilheteria, seja acordo de TV, tudo, o Santos precisa multiplicar por 6, por 8, por 10. Então, quando você cai, não é simplesmente uma coisa, esse time ano que vem vai ter condição na Série B. O Santos é gigante. O Santos na Série B ia ser... Eu não estou nem falando que vai cair, mas caso venha a ser rebaixado, não acho que vai ser essa draga de nunca mais volta, vai ficar aí. Não, porque o Santos tem um peso. O Santos tem Nunca uma história. mais volta não, mas talvez não volte de primeira, hein? Calma, mas é precipitado demais falar isso. Se o futebol acabasse hoje, você tivesse que citar quais são os maiores times do mundo, você não faz nenhuma lista sem o Santos da história. É claro que não. Você não faz nenhuma lista de futebol sem o Pelé. Tá? Exatamente. Então você já começa por aí, você confunde muitas vezes. Então, eu acho que tudo isso pesa. Só que a mobilização... Agora, a capacidade de arrecadação ela diz muito no futebol de hoje. A tua verba é diferente, você não sabe para quem você vende direito de Série B, você não sabe quanto você vai receber, a tua bilheteria é diferente, você vai querer... Não adianta, porque você vai trazer jogo para São Paulo. Não adianta você achar que você vai botar ingresso aqui R$500 no jogo de Série B. Sabe? Tem toda uma demanda. Vai ficar limitado a campeonato tem regional um brasileiro. poder de compra, Você não tem aquela primeira fase ali de Copa do Brasil. Né? Você vai, avança 1,5 milhão aqui, 2,500 ali, salva uma folha, quita uma dívida, evita um transfer. Você vai perdendo tudo que você tem de capacidade de arrecadação. Então, é muito além do que não se faz em campo. Capacidade de arrecadação. O Corinthians já bateu lá, voltou. A gente sabe o que o Corinthians é capaz de arrecadar. O Santos, você não dá para colocar o que o Birne falou. Você vai tirar Corinthians e Flamengo. É um papo muito fora da curva. A realidade de arrecadação é outra, do Santos é menor. Na verdade, o Corinthians não tem capacidade de investimento muito alta. É um fenômeno gerado por muitos problemas de gestão. Há muitos problemas de gestão. Muitos problemas, assim. E de longa data. Mas os dois são muito parecidos nesse aspecto. A diferença é o potencial de arrecadação de cada um. O tamanho da torcida. É isso. E o tamanho, lógico. É o tamanho da torcida. O potencial de arrecadação é o tamanho da torcida. Tem algumas coisas que precisam ser feitas. Isso. O Corinthians também, a gente falou que 30 milhões que o Santos antecipou. O Corinthians pagou a terceira parcela do ano de 25 milhões de reais, tem que pagar 100 milhões de pagar a arena. O Santos, por enquanto, não tem que pagar. Talvez está fazendo um acordo para ter um estádio como o do Palmeiras e que ele não coloque no tostão. O Corinthians, você não sabe até quando ele vai ficar meio que sacrificado pagando o estádio. E outra coisa, se o Corinthians cai, é bem diferente do primeiro rebaixamento dele. Ali, ele por contrato, ele mantinha boa parte do poder de arrecadação dele, ele mantinha. Como o clube de elite, com os melhores acordos. O Corinthians jogou uma Série B em que ele pôde se reinventar porque ele tinha muito dinheiro. Agora não tem mais essa proteção para grande. Você era rebaixado, mas o contrato também é diferente. Você vende a sua Série B de forma diferente. Então, e naquela época o Corinthians vai gerar dinheiro em qualquer lugar, mas eu quero dizer assim, ele vai perder poder de arrecadação, ou pelo menos assim, ele vai faturar menos do que faturou no primeiro rebaixamento. Quando o Corinthians foi rebaixado, você recebia a cota de Série A na Série B ainda. Exatamente. Isso mudou. Até 2008 e 2009. O que eu estou falando também é que mudou, mas o modelo de venda pós-2025, pós-2024, também mudou. Então não é que você vai pagar a mesma coisa pro timezinho humilde que subiu da C para B e pro Corinthians. O Corinthians ele vai poder negociar. É outro papo. Não é também que... E quando você vai pro mercado, o preço do Corinthians é diferente do preço do Santos. Claro. O mercado te diz isso. Claro. Cara, então não dá para botar a questão de arrecadação e de grana no mesmo só uma coisa que fica... Bom, e aí, Fiel, o que vocês acham? Os comentaristas aí disseram sobre Corinthians e Santos. Você acha que os dois estão iguais na situação? Que o Corinthians perderia muito? Eu acho que não. Perderia uma parte, sim, porém eu acho que não perderíamos tantos patrocínios assim, como eles estão dizendo.
Mas vamos ver aí, esperamos que o Corinthians aí ganhe amanhã do Cuiabá e no fim de semana ganhe do Santos, né? Pra gente se livrar dessa zona do descenso. Bom, agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu! Fui!